Imagina, você junta um dinheiro suado, você trabalha, ou então você tem a sua mesada, você junta aquele dinheiro que você tanto quer juntar pra comprar alguma coisa que te beneficie, e então você quer comprar algum jogo para poder se divertir. Independente do console que você tenha, seja até um console bem antigo dos anos 90, ou um console atual, você tem o seu dinheiro separado pra poder comprar o jogo, então você chega lá na loja, ou então num site que venda o jogo online, e você vê aquele preço absurdo, ou até mesmo é aceitável, mas você não sabe se aquele jogo realmente vai te agradar. Por isso que você tem que ficar esperto com o jogo que você vai comprar. Você tem que pesquisar sobre o jogo, porque tem muitos jogos que podem te decepcionar. Claro que um jogo não vai decepcionar todo mundo, porque não existe exatamente jogos ruins, sempre vai agradar alguém. Do mesmo jeito que música, do pior jeito que ela possa ser feita, ela pode acabar agradando alguém. Mas vamos lá, digamos que você não tenha visto muitas coisas sobre o jogo. Eu mesmo já cometi esse erro de eu não ver muita coisa sobre o jogo, mas eu ter ouvido falar dele, então eu fui lá, gastei o meu dinheiro suado, eu levei ele para casa, ou então eu comprei ele digital, coloquei no meu videogame, ou então eu instalei no meu videogame, que seja, e comecei a jogar. E aí você percebe que aquele jogo não é exatamente o que você imaginava. Ou então você percebe que ele não é tão da hora quanto ele parecia, ou então ele é da hora, mas chega a um certo ponto que na verdade não é tão da hora assim. Eu faço esse vídeo mais para pessoas que elas não querem gastar o seu dinheiro à toa, e que prezam por uma boa jogabilidade, ou uma boa história, ou tudo junto. O que eu quero dizer com um jogo ruim? Pode ser um jogo que ele acabou de lançar e está completamente bugado, pode ser um jogo que não seja do seu estilo e que não te agrade de jeito nenhum, por mais que você tenha visto algum trailer ou gameplay que parecia ser interessante, pode ser um jogo que seja realmente bom, porém chegue um ponto no jogo que você não goste muito. Aí você fala, mas isso é normal, nem todo jogo é perfeito. Sim, de fato, mas existem jogos que às vezes acontece alguma coisa no jogo que você simplesmente fica revoltado e percebe que não valeu a pena. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, um jogo que eu joguei ultimamente e que eu simplesmente fiquei revoltado. The Order 1886. Ele não acontece o problema no meio do jogo, na verdade, ele acontece o problema no final do jogo, depois de eu ter passado por um monte de coisa. E aí, quando acontece o problema, que eu não vou dar spoiler, mas eu até gostaria porque eu não recomendo esse jogo pra ninguém, simplesmente eu sinto que foi tudo jogado no lixo. Então, isso também pode se aplicar a jogos bugados, porque às vezes o jogo é bom, é muito bom. O Cyberpunk, por exemplo, eu não zerei ele, o Cyberpunk 2077, mas falam que o jogo ele realmente é bom, ele tem uma história legal e tal, só que o problema dele é os bugs, que no lançamento estavam horríveis, e isso pode sim estragar a experiência num jogo. Por exemplo, No Man's Sky, que quando lançou era simplesmente broxante, ou então Assassin's Creed Unity, o jogo mais bugado da história, e acho que só perdeu pro Cyberpunk, e aí fica aquela questão, caramba, então se o jogo é muito bugado, não vale a pena. Depende, o jogo geralmente pode ser atualizado com o tempo pela desenvolvedora, e aí ele para de ser bugado como ele era, porém ele ainda assim teve a sua reputação estragada, que é o caso do Assassin's Creed Unity, que hoje em dia ele já tá bem mais jogável, porém ele ainda é considerado um flop no sentido de ser um jogo extremamente bugado e manchou a empresa Ubisoft, que é a dona do jogo. Claro, todo jogo tem bug, gente, não podemos se esquecer disso, mas também quando o bug ele atrapalha demais na gameplay, diga-se ainda mais aqueles que estragam o save, mano, que corrompe o save, cara, aí é de pedir pra empresa se lascar, mano. Que outro tipo de jogo ruim pode ter também? Jogos também com história ruim, ou então uma história que não te agrade tanto, e aí você também pode pensar, pô, mas história, ela não deveria ser o de menos, já que o importante é a jogabilidade? Depende, porque no caso do The Order, ele é um jogo cinematográfico, ele é um jogo focado mais numa narrativa, e ele tem muitas cutscenes, inclusive tem capítulos no jogo que é pura cutscene, e muitos momentos de Quick Time Event, que é quando você tem que apertar um botão pra interagir durante as ceninhas. Pô, o jogo basicamente é focado na história, e ele deixou a desejar na história. Mas eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, sobre o The Order, sobre a minha experiência, pra vocês entenderem melhor o porquê que eu fiquei revoltado. Tem outros jogos também como remakes e remasterizações, por exemplo, você jogou um jogo que ele era muito bonito, por exemplo, no Xbox clássico, ou no PlayStation 2, até mesmo no PC, e ele foi relançado anos depois para uma plataforma mais atual, PlayStation 5, Series X, Series S e PC. E ele foi lançado remasterizado, com texturas mais atuais, uma cara um pouco mais nova, ou então eles tentaram manter tudo no estilo do jogo original, porém eles quiseram dar uma atualizada na resolução, entre outras coisas. E aí você vai jogar, imagina você que é um fã de carteirinha, faz, sei lá, até speedrun do original, e aí você vai jogar a remasterização,
e ela não é aquela coisa. Pode acabar sendo um jogo que não valeu o investimento. Mano, tome cuidado com um jogo anual. Tem uma questão também que é muito interessante. Filmes, você pode pegar um filme ruim e ele assim, tem 2 horas, tem 1h30 de duração. Às vezes ele pode extrapolar, tem umas 3 horas, quem sabe 4 horas. E aí o que acontece? Você assiste o filme, você pensa, pô, que filme ruim, mano, perdi mó tempo, nossa. Ah, mas tudo bem, o filme tinha 2 horas. Se for 4 horas ainda ficou com dó, né? E 3 horas assim, mas dane-se, vou assistir outra coisa. Videogame não é assim, gente. Videogame, você joga por horas, mas por horas e horas. Você dá sua vida no jogo e quando você termina, você fala, que porcaria. Mano, não tem coisa pior do que você passar horas num jogo, você não tá gostando, mas você tá indo pra zerar por meio que um desafio próprio. Sei lá, você quer alcançar a meta e dobrar a meta, e aí chega no final e percebe que não valeu a pena. Cara, eu entendo quem já passou por isso, eu já passei por isso, e aquela coisa, mas o jogo tem qualidades, valeu a pena algumas coisas, mas mano, é que nem namorar. Valeu a pena você beijar ela, você sair com ela, mas me diz, no momento que ela te traiu, ou no momento que ela fez a sua vida um inferno, você realmente vai considerar que ao todo foi ótimo e valeu a pena? Bom, só se for pra aprendizagem, né? Assista análises e trailers e tome muito cuidado. Se você se arrependeu de jogar algum jogo, assistir algum filme, coisa assim, e você ainda tá cometendo esse mesmo erro, pesquise, análises, gameplays, opiniões, críticas. É claro que nada se compara com a sua própria crítica. Pensa assim, eu tenho uma vida limitada onde um dia eu vou partir. Você quer mesmo perder tempo com porcaria? Mano, eu prefiro olhar tinta secar do que ver uma coisa que eu já sei que é um lixo. Então, mano, valorize a sua vida. Mas você sempre vai assistir algo ruim na sua vida. É claro, você vai assistir, mas tipo, mano, se você sabe que o negócio já é péssimo, que não vale nem um segundo da sua atenção, pra que você vai querer investir mesmo assim? Se você sabe que o jogo é anual, que o jogo tá cheio de microtransações, que o jogo é uma porcaria e que se você comprar, você vai favorecer essa indústria horrível que tá hoje em dia no mundo dos games, você vai mesmo dar o seu dinheiro pra esse tipo de gente que só quer enganar trouxa? Enfim, eu tô tentando ajudar aqui quem realmente quer economizar e tudo mais. Eu quero passar uma visão humana da coisa. Eu quero que você entenda que às vezes você pode estar fazendo errado e você não percebe. Uma outra dica que eu posso dar também é jogar demos, porque isso é uma coisa que eu faço, inclusive, de baixar demos quando eu quero experimentar um jogo. Mas demo é só um exemplo. Demo tem coisas diferentes do jogo final. Sim, de fato. E sinceramente, a demo não conseguiu transmitir o jogo final pra mim. Mas eu já sabia, por exemplo, como era a gameplay. Eu já tive o mínimo de experiência pra saber que aquele jogo poderia me agradar pra eu pelo menos jogá-lo até o final. Eu recomendo que vocês baixem demos nos seus consoles ou PC. Sobre análises e gameplays no YouTube, também tomem muito cuidado, porque tem gente que fala que o jogo é bom, tá na verdade sendo pago pra falar bem do jogo, então tome muito cuidado também. Eu recomendo ver análises assim de youtubers mais consagrados, por exemplo, o Zangado, que é um youtuber bem das antigas, mas claro que nunca confie 100% no youtuber, você tem que ficar com um pé atrás também. Tem uns aí que assim, fazem gameplay do jogo, tendo as primeiras impressões, até aí tudo bem, porque gameplay realmente não tem como enganar, né? Mas, por exemplo, já aconteceu de eu ver um youtuber grande falando mal de um jogo, no comecinho do jogo, falando assim, nossa, olha isso, nossa, tipo, procurando pelo em ovo. E aí, no começo, eu acabei me influenciando, nossa, olha isso, né? O jogo é mó zoado. Na real, o jogo nem é zoado, foi um dos jogos mais bem avaliados e tudo mais, o povo adorou o youtuber achando picuinha. Então, tome muito cuidado, não confie em ninguém no YouTube, nem em mim mesmo. Analisem tudo que eu falo e cheguem numa conclusão sua, porque, olha, tem youtuber que pode acabar te influenciando de forma negativa, até mesmo pra você comprar um jogo que na verdade não vai te agradar. Sobre o preço dos jogos, eu não recomendo você comprar jogos assim no lançamento, porque geralmente eles vêm quebrados, o preço é extremamente caro, então não compensa, é melhor esperar promoção. Eu mesmo só tô comprando em promoção mesmo, e tenham cuidado com jogos digitais também, não tem como revender. Eu comprei jogos em mídia física, por exemplo, The Order, eu acabei me arrependendo e acabei pegando o jogo em mídia física e revendi, recuperei o dinheiro e beleza, tá tudo tranquilo. Só que no caso de digital, ele vai ficar lá na sua conta lá pra sempre lá, você não tem como recuperar o dinheiro, caso você se decepcione com o jogo. E não se esqueça de falar nos comentários jogos que você jogou e achou ruim, assim, que você acabou se decepcionando. Pode ser jogos que você realmente ficou revoltado, como eu fiquei, ou então jogos que você só se decepcionou mesmo, não achou tão legal, ou teve elementos que você não gostou muito. Vou deixar uns vídeos aqui pra você poder assistir, e caso goste muito, se inscreva no canal para eu continuar trazendo qualidade até você, além de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, meu caro e minha cara. Fui!